Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos então à sexta e última conferência do curso livre Humanos e Humanidades, né? Última conferência no ano de 2020. Curso livre promovido pelo Instituto Humanitas de Estudos Integrados da UFRN e que busca, de uma perspectiva interdisciplinar, agregar a variedade de abordagens do humano que o contemporâneo nos oferece. A natureza humana e não humana, a técnica e o poder, os processos de sujeição e subjetivação, as artes e as ciências, a barbárie e o brutalismo, o corpo e a sexualidade, o sagrado, a verdade, o saber. Nessa sexta conferência, que versará sobre sexualidade e confissões da carne, temos a honra de receber o professor Hermano Machado, que é doutor em educação pela UFRN, professor aposentado da UFRN, tendo atuado junto ao Departamento de Filosofia dessa instituição, e atualmente é professor de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará. É também colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN e colaborador do Instituto Humanitas, assim como integra o grupo de pesquisa Marginália, também da UFRN. Muito obrigado, professor Hermano, pela solicitude em participar desse nosso curso livre Humanos e Humanidades. Lembro que no canal do Instituto Humanitas no YouTube estão disponíveis as conferências anteriores do curso livre Humanos e Humanidades, assim como outros cursos livres e mesas virtuais promovidos pelo Instituto Humanitas. Não deixem de acessar esse conteúdo e se inscrevam no canal para acompanhar futuras atividades. Desejo uma ótima conferência e um bom final de ano para todos, todas e todes, e até uma próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estiverem ouvindo esta aula do curso de extensão do Humanitas sobre o pensamento moderno e o humanismo. O texto que eu vou me basear é o quarto volume da História da Sexualidade do Michel Foucault, que foi publicado aqui no Brasil recentemente, em agosto desse ano de 2020. A primeira coisa que chama a atenção é que o terceiro volume da História da Sexualidade de Foucault foi publicado há 34 anos atrás. Então, por que demoraram tanto tempo os organizadores da obra do Foucault em publicar esse quarto volume? Existem duas lendas que justificam esse adiamento da publicação. O primeiro é que o Foucault não teria feito as conclusões. Então, então eles consideravam a obra como inacabada, que é a justificativa que o Roberto Machado dá na orelha desta edição brasileira. No entanto, né, o Foucault já tinha mandado para a editora o livro. E ele já hospitalizado, mas ele recebia no hospital sistematicamente as provas e revisava essas provas, que é o segundo mito, a segunda lenda, que o Foucault teria desautorizado a publicação do livro porque ele não tinha revisado até o final, só tinha revisado uma parte. Eu sou mais favorável a esta segunda hipótese, né, de que o Foucault, como ele não tinha revisado até o fim, né, ele ficou meio, talvez, inseguro e tal, e sugeriu que não publicassem. Bom, mas o que é fato é que publicaram. E não tem uma única linha
esclarecendo por que só agora resolveram publicar e por que, em 2018, né, eles publicam em francês, por que eles resolveram publicar. Então fica uma coisa assim meio esquisita. Né? Não foi publicado, mas ninguém sabe por que foi publicado. Existe uma outra lenda com relação a isso, é que como os escritos do Foucault estão depositados na Biblioteca Nacional e como são depositados lá, eles não podem ser secretos. As pessoas têm que ter acesso. Então, segundo alguns, as pessoas começaram a ter acesso às Confissões da Carne, a citá-las em suas teses, em seus artigos, etc. E as pessoas não tinham a menor ideia de saber se aquilo era de fato o que o Foucault teria dito ou não, porque o livro não estava publicado. Então, há uma terceira lenda aí, de que, por força das circunstâncias, né, pelo acesso que as pessoas tinham ao texto do Foucault, né, então terminaram acedendo que era melhor publicá-lo, né, de vez que aí os leitores e os estudiosos do Foucault teriam possibilidade de comparar entre o que estava sendo citado e o que de fato o Foucault escreveu. Mas o importante é que o livro foi publicado, é um livro importantíssimo, são mais de 500 páginas entre texto e notas e bibliografia, enquanto que os outros são livros bem mais modestos, né? 200 páginas, 200 e poucas páginas, né? A Vontade do Saber são 100 e poucas páginas. Então, dado o volume de texto que o Foucault deixou nas Confissões da Carne, né, já valeria a pena ter sido publicado e ter sido publicado já há algum tempo. E é realmente lamentável que isso não tenha sido feito. Muitos estudiosos teriam avançado bastante em suas pesquisas, né, se tivessem tido acesso a esse texto. A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar é que as Confissões da Carne, né, de uma certa forma, elas são um coroamento de alguns textos e alguns esforços do Foucault anteriores. O primeiro deles é o próprio o volume 2 da História da Sexualidade, que é o uso dos prazeres. E o segundo é um curso que ele deu, intitulado Subjetividade e Verdade, né, em que o Foucault analisa com bastante detalhe e com muita profundidade, né, a concepção grega e romana não de sexualidade, mas do que ele chama arte de viver. A sexualidade é um conceito moderno, né? Então, entre os gregos não existia o conceito de sexualidade, nem entre os romanos. Então, o que o Foucault faz é analisar e detalhadamente o que seria essa arte de viver. E o coroamento da arte de viver seria o matrimônio. Todos os homens e todas as mulheres deveriam se casar, deveriam constituir uma família, porque o pressuposto básico da família, nesse caso, seria a sobrevivência da espécie, a possibilidade da procriação. E, portanto, tanto os homens como as mulheres deveriam procurar se casar. E, assim também, eles, sobretudo entre os homens, há toda uma teorização com relação ao amor aos rapazes, né? E cujo coroamento dessa teorização, né, e das restrições a ela é exatamente
o simpósio ou o banquete de Platão, em que ele define como o verdadeiro amor, o amor entre as pessoas do mesmo sexo, porque é um amor desinteressado, exatamente porque não está movido pelo sentimento de procriação. Não há necessidade de procriar. O grande problema do amor entre os rapazes é você não transformar o amor entre pessoas do mesmo sexo em pederastia, né? Então, a pederastia é algo condenável entre os gregos. Então, o que o Foucault faz é analisar profundamente o que ele chama de afrodisia, as afrodisias. E o Cronos afrodisiam, que é o uso dos prazeres. Nessa arte de viver e nesse uso dos prazeres, o enigma básico, né? A fórmula, né? A fórmula dessa arte dos afrodisíacos era o ato, o prazer e o desejo. Então, o desejo era algo que deveria ser buscado, e o desejo era proporcional ao prazer provocado pelos atos. Então, a relação entre ato, prazer e desejo é algo que deve ser valorizado. Esse esquema perdura até mais ou menos o quarto século da nossa era, né? Mesmo com o cristianismo, nos 2 primeiros séculos do cristianismo, os teóricos cristãos, sobretudo o Clemente de Alexandria, sobretudo Clemente de Alexandria, ele praticamente repete o que os filósofos e médicos gregos e romanos prescreviam. A necessidade de casar, a necessidade do matrimônio e, ao contrário do que vai ocorrer mais tarde, uma restrição muito grande ao celibatarismo, né? Porque o celibato era uma forma de você impedir a procriação. Esse grande objetivo que era a procriação, né, entre os celibatários, né, é algo que fica muito restrito. Bom, a partir dessa fórmula ato, prazer e desejo, né, o Foucault vai paulatinamente se aproximando do conceito que é desenvolvido somente pelos cristãos, né, que é o conceito de carne, né? E esse conceito de carne, né, é um conceito bastante diferente dos afrodisíacos. Os afrodisíacos, digamos, eram algo normal, natural, né? Tanto que entre os afrodisíacos há toda uma restrição a um tipo de relação sexual que não seja a relação através do coito frontal, né? Tanto o coito anal como o coito oral eram extremamente reprimidos e eram extremamente criticados, tanto entre os filósofos, mas sobretudo entre os médicos, que achavam que era uma forma de perversão e de contaminação. O conceito de carne vai sofrer uma mudança radical no século IV, com o aparecimento dos monastérios. Quando surgem os monastérios, né, os monastérios são comunidades unissexuais, ou são homens ou são mulheres. E tanto os monastérios masculinos como os monastérios femininos, eles surgem praticamente simultaneamente. E o que é que vai modificar? Primeiro, você tem uma instituição nova, que é o monastério.
E com o monastério, um estilo de vida completamente diferente e completamente à revelia do que pensavam os teóricos e médicos gregos, né? E, de uma certa forma, deixando de lado os estoicos, né? Porque a vida monástica é uma vida é uma vida entre pessoas do mesmo sexo e é uma vida vitalícia. Você não entrou no monastério, você vai viver no monastério para o resto da sua vida, a menos que você resolva abandonar a vida monástica. E aí o Foucault, analisando então essa primeira fase, né, que é baseada sobretudo em Clemente de Alexandria, né, o Clemente de Alexandria advoga que o bem viver é um bem viver dos casais, né? Praticamente ele repete os filósofos e médicos antigos. Relacionando a vida sexual do casal monogâmico à procriação. E a procriação e a educação dos filhos. Todo homem e toda mulher deve procurar se casar, né? E o celibato era visto como algo nocivo, porque era uma forma de você evitar o crescimento da prole, né? Evitar o crescimento da população. E aí você contrariava o princípio bíblico do crescei-vos e multiplicai-vos e povoai a terra. Então, havia ao contrário, era um estímulo ao matrimônio. No século IV, como eu estava falando, com o advento dos monastérios, aí você tem uma inversão completa desses valores, né? Tanto no monastério feminino, as mulheres têm que ser virgens e ser virgem para a vida toda. E entre os homens é o celibato. Eles, no momento em que entram no monastério, eles fazem votos de castidade e vão praticar o celibatarismo. De tal maneira que há toda uma forma de instrução, de meditação, etc., que faça com que o monge vá paulatinamente esquecendo da sua vida sexual. Sobretudo entre os homens, eles devem evitar, inclusive, a poluição noturna, que são sonhos eróticos em que você termina ejaculando. Então, a poluição noturna deve ser evitada. E você evita a poluição noturna na medida em que você medita sobre os valores da eternidade, sobre o quanto o seu sacrifício é louvável a Deus e quanto você será premiado na vida eterna, né? Enfim, você vai paulatinamente esquecendo, né? E deixando de lado a vida sexual. Entre as mulheres, a mesma coisa. Há toda uma louvação e toda uma exacerbação da virgindade. A Virgem tem como espelho a Virgem Maria, né? A mãe de Cristo. Então, a mulher virgem é como se ela fosse um espelho da virgindade de Maria.
E aí ela deve procurar manter essa virgindade, deve procurar não só uma castidade pura, mas, sobretudo, exaltar a sua própria virgindade. E a mesma coisa, há toda uma série de exercícios espirituais, há toda uma série de meditações que devem ser feitas de tal maneira que você consiga, né, evitar as tentações da sexualidade e conservar-se pura durante toda a sua vida no monastério. Essa ideia da virgindade, né? E a virgindade como um valor, e a virgindade como algo que aproxima a monja, né, da presença de Deus, da proximidade de Deus, né, vai fazendo com que você exacerbe ao máximo esse estilo de vida, né? Então, é uma espécie de vida que deve ser buscada, ao contrário do que ocorria entre os gregos e os romanos, em que você deveria, ao contrário, era evitar a virgindade para que você pudesse procriar. Agora não, você tem que evitar a procriação para você se aproximar de Deus. Essa concepção, tanto nessa exacerbação da virgindade, como a concepção da castidade masculina, ela vai perdurar até a Reforma. Com Lutero é que Lutero e posteriormente os luteranos, né, vão evitar esse tipo de concepção. Por quê? Porque você cria dois tipos de fiel. Um fiel que é mais próximo de Deus, que é mais próximo da vida eterna, que é o fiel casto, que é o fiel virgem. Então, esses são os fiéis que vivem segundo os princípios da religião, afastados do mundo. E os outros fiéis, que são uma espécie de fiéis de segunda categoria, né, que são aqueles que estão no mundo e que, portanto, se casam, têm vida sexual, têm filhos, etc. E aí, na Reforma, o Lutero combate com todo vigor e com toda a insistência de que entre os reformados não pode haver nem conventos, nem conventículos, nem muito menos ermitões. Todos têm que viver em comunidade, e em comunidade cuja base é a família. Portanto, são uma convivência heterossexual. O máximo que os reformados accederam é que eles poderiam constituir comunidades rurais, comunidades isoladas, mas tendo como base a família e tendo como princípio a procriação. Então, isso só foi possível a partir essa concepção só é restaurada a partir da Reforma. Então, inclusive, eu acho que é o Sínodo de Augsburgo, né, em que eles decidem e são rigorosos em que não pode haver conventos, nem conventículos, nem muito menos ermitões. Todos têm que viver em comunidade e em comunidade heterossexual. Heterossexual aí no sentido de tanto homens como mulheres, mas vivendo conjuntamente, né? O que é o caso, por exemplo, dos Quakers, que vão ser, sobretudo, agricultores, né? Mas tendo como base a família. Eles não são ermitões, nem uma comunidade
unissexual, é ao contrário, é uma comunidade diversificada sexualmente. Bom, com essa enorme exacerbação feita a partir do surgimento dos monastérios, essa exacerbação tanto da virgindade quanto do celibatarismo, né, o que resta ao matrimônio, né, é muito pouco. Primeiro, porque você divide os fiéis em dois tipos. Aqueles que se consagram a Deus, que, portanto, vão ter uma vida mais próxima de Deus e uma felicidade maior junto a Deus, e os outros que não são consagrados e que vão ter, portanto, uma distância maior de Deus e uma vida menos feliz do que aqueles que se consagraram. Claro que isso tem uma certa lógica, porque você se submeter a essa restrição de uma vida sexual é você se submeter a um sacrifício grande. E é um sacrifício grande que vai perdurar toda a sua vida. Então, tanto no caso da virgindade, quanto no caso do celibatarismo, né, você vai ter uma vida aí extremamente rigorosa. E uma vida extremamente baseada no sacrifício. Né? Bom, para isso, né, para você se manter desse estilo de vida, né, aí surge a primeira grande descoberta do Foucault. É a necessidade da penitência. A penitência aí como confissão. Você tem que se confessar, né, e mesmo para receber o batismo, você deve, antes do batismo, se confessar. E depois que você se confessa e recebe o batismo, você deve sistematicamente voltar a um diretor espiritual, e com esse diretor espiritual você analisar a sua vida e, sobretudo, inquirir a sua vida sexual, né? Sobretudo a vida sexual. Por quê? Porque nesse tipo de vida, né, enquanto entre os gregos você tinha o esquema do ato, o prazer e o desejo, entre os cristãos você vai ter o ato, o prazer e a tentação. Então a tentação é algo que vai ficar sempre presente, né? Como diz Santo Agostinho, a tentação é como se fosse um leão a rugir diuturnamente a consciência do cristão. E aí você tem também, então, a ideia de confissão é essa ideia de que você tem que inquirir, né, o seu modo de vida, o seu estilo de vida, a sua persistência e o seu envolvimento com a fé, né, e você procurar cada vez mais se aproximar de uma vida voltada para os princípios e a doutrina do cristianismo. Né? Nessa ideia de confissões da carne, você vai ter, primeiro, o conceito de libido, que é um conceito desenvolvido por Santo Agostinho. Você tem a libido como sendo uma forma, né, de você exercer ou ativar a sua vida sexual. A libido é algo que é natural, todos os seres humanos têm libido, né?
E a libido é algo que está muito ligado a essa ideia de carne, né? Então, o cristão tem que, portanto, adquirir mecanismos que permitam a repressão e o controle da libido, né? Não deixar que a libido exerça uma influência muito grande sobre o seu dia a dia, porque, do contrário, você vai ser vítima das tentações, você vai se entregar às tentações. Então, para evitar as tentações, e, sobretudo, as tentações da carne, né, é preciso que você reprima a sua libido, né? Os três grandes elementos dessas tentações da carne é a alimentação, a bebida e a atividade sexual. Então, é preciso você controlar a alimentação. Isso é toda uma dietética que deve ser exercida de tal maneira que essa dietética não exacerbe a sua libido, né? Por outro lado, a bebida também é uma forma de liberação da consciência e, consequentemente, de exacerbação da libido. E, por fim, a vida sexual, que está muito próxima dessa ideia de libido, dessa ideia de carne. E aí, de uma certa forma, você muda também a concepção do matrimônio. Então, ao invés do matrimônio ser algo que deve ser buscado para você procriar, você educar os filhos e constituir família, etc., ao contrário, o casamento é uma forma de exercer a temperança. O ato sexual tem que ser um ato sexual natural e temperante. Nada de exacerbar demais o prazer. O prazer é o prazer única e exclusivamente para enquanto a duração do ato. E como eu já lembrei anteriormente, né, há uma enorme condenação do coito anal e do sexo oral. Por outro lado, desaparece por completo, e há uma condenação, ao contrário, uma condenação explícita e muito radical, né, ao amor entre os rapazes, que vai virar homossexualismo. A homossexualidade passa, então, a ser algo condenada e reprimida. A homossexualidade não tem vez nessa ética da carne. A sexualidade deve ser buscada ou através da virgindade, ou através da castidade, ou através de um matrimônio, mas um matrimônio temperante, um matrimônio todo voltado para o controle da libido e, mais do que isso, do que o controle da libido, o matrimônio vai servir muito mais para evitar a concupiscência. Por isso essas restrições a uma exacerbação mais livre e mais espontânea da atividade sexual. Ao contrário, a atividade sexual deve ser uma atividade sexual temperante, né? E para isso você precisa estar constantemente revisando, né, a sua vida, né, para saber se você não está extrapolando, né, os limites da concupiscência, né?
extrapolando, extravasando, aliás, a sua libido. Então, e aí o matrimônio fica, então, muito restrito, né? Enquanto você faz toda uma exacerbação da virgindade e você faz toda uma exacerbação do celibatarismo, o que vai restar para o matrimônio é isso mesmo, é o controle da libido, né? E a exacerba e o controle da concupiscência, ou quase que a exclusão da concupiscência, né? Evitar todas as formas de atividade em que a concupiscência se extravase, seja estimulada. No básico, essa seria a forma, aliás, o desenvolvimento desse livro do Foucault, A História da Sexualidade, volume 4, As Confissões da Carne. Já me aproximando de uma conclusão, né? Eu gostei muito do livro, me surpreendeu bastante, eu era muito curioso com relação a ele, né? A começar pelo título, que eu sempre fiquei imaginando que confissões seriam essas, né? Que a carne teria que fazer, né? O que o Foucault desenvolve nesse quarto volume é exatamente o esclarecimento desse outro tipo de vida que aparece, sobretudo, a partir do século IV, e que ele vai dizer que isso vai perdurar por longos séculos, né? E só na modernidade é que a carne, de uma certa forma, perde espaço e vai aparecer o conceito moderno de sexualidade. E aí você, de novo, tem um espaço de atuação ou um espaço de desenvolvimento de uma vida sexual menos restrita ou menos restringida pelas circunstâncias, né? E, sobretudo com esse conceito de tentação, que praticamente ele desaparece entre a sexualidade moderna. A sexualidade moderna não é uma sexualidade voltada para evitar a tentação. Mas, ao contrário, é uma sexualidade que é multifacetada, né? É uma sexualidade que está muito próxima do que Freud vai desenvolver na sua teoria, né? A ideia do complexo de Édipo, né? A ideia da mãe dominadora, né? E o conceito de neurose, a neurose fruto da interrupção da amamentação, né? Em que o indivíduo não deve... aliás, o indivíduo e a mãe, ambos são proibidos de manter uma aproximação maior, né? A mãe deseja possuir o filho deseja possuir a mãe, mas pelo interdito do incesto, né? Num determinado momento, a mãe veda, né, essa aproximação
do filho para com ela e dela para com o filho. Seja o filho homem, seja a filha mulher. Ambos são reprimidos, ambos têm que desistir da ideia de uma aproximação e do possuimento da mãe pelo filho e do filho e do filho pela mãe. Então, essa sexualidade ela vai desencadear então todos os processos de neurose. E a crítica que o Foucault vai fazer é exatamente de que, no caso do Freud, ele coloca uma doença que é universal, todos os seres humanos têm, todos os seres humanos são neuróticos, a diferença de uns com os outros é que uns conseguem conviver mais facilmente com as suas neuroses do que outros, que não conseguem conviver com as suas neuroses. Daí a necessidade da psicanálise. A psicanálise é exatamente uma forma que você tem de, um determinado momento, você descobrir, né, exatamente qual foi aquele momento de repressão que lhe marcou o resto da vida e é a fonte de sua neurose ou de suas neuroses. Nesse caso aí você tem o que o Freud chama de catarse, né? E que o Foucault vai criticar bastante essa ideia, tanto dessa doença universal que tem como princípio o sexo, como também essa ideia de que todos os seres humanos têm que fazer uma catarse, né? De uma certa forma, essa concepção do Freud está, de uma maneira ou de outra, ligada a essa ideia de confissões da carne, né? É preciso você estar sempre atento e sempre regredindo, né, nas suas investigações para saber até que ponto você não está exacerbando a sua sexualidade ou, no caso dessa concepção cristã a partir do século IV, se você não está extravasando demais a sua carne, né? E aí dando vazão à concupiscência, né? E estimulando a sua libido. Ao contrário de você evitar as tentações, você, de uma certa forma, fica procurando, né? Ou tentando, né? Buscar as tentações. Então é preciso ter cuidado com isso e uma das formas é exatamente a confissão, né? E o que o Foucault desenvolve bastante na primeira parte da história da sexualidade, com a ideia de penitência. Antes do batismo, você tem que fazer a penitência e depois do batismo você tem que voltar continuamente a um confessor para você dizer para ele, né, oralmente, né, e com detalhes, né, a sua vida, né, a sua vida de um modo geral, mas sobretudo a sua vida sexual. Eu tenho a impressão que esses são os pontos mais importantes da história da sexualidade, desse volume 4, e eu lamento profundamente ele não ter sido publicado há mais tempo, né? E fica a incógnita, por que demoraram tanto tempo para publicá-lo, né? E publicam em 2018, sem nenhuma observação, sem nenhum esclarecimento de por que resolveram publicá-lo, né? Que deve ter alguma razão, né? Que, bom, bem ou mal, nós agora estamos tendo acesso a esse livro. Eu vou mostrar aqui a edição em português do Brasil, a edição da editora Paz e Terra,
foi lançado em agosto. E o meu grande amigo Alípio trouxe para mim, em julho, né, de uma viagem que ele fez a Bogotá, a tradução em espanhol da Ciclo 21, que vocês podem ver pela capa, muito mais bem elaborada do que a edição da Paz e Terra. Inclusive, essa edição em espanhol tem uma introdução, né, tem uma introdução do Edgardo Castro, que é o mesmo. Ele tem um livro intitulado Introdução a Foucault e tem um outro intitulado Introdução a Agamben, né? A George Agamben. Então, de uma certa forma, eram essas as minhas observações. E sugeri que os ouvintes e os participantes desse curso leiam, né, esse quarto volume. E, apesar dele ser bastante volumoso, né, mas vocês vão perceber a riqueza da análise do Foucault, a capacidade que o Foucault tem de criar, né, e de descobrir, fazer descobertas, né, através da história, que são extremamente estimulantes e extremamente inquietantes, né, para nós, seus leitores e nós, seus estudiosos. Bom, e no mais, agradecer a vocês a paciência. Eu procurei ser o mais sintético possível para não abusar da paciência de todos. Obrigado, então, e até uma outra oportunidade.